Bom dia. Vamos apresentar as várias formas de trabalho: escravo, servil e assalariado. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda moídos de ponta de ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho para rasgá-los. A maioria dos dicionários registra tripalium apenas como um instrumento de tortura, o que teria sido no começo ou que poderia ter se tornado depois. A tripalium se liga ao verbo do latim vulgar tripaliaris, que significa justamente torturar. Essa é uma faceta da realidade equivocada no termo trabalho. Aquele que revela a dureza, fadiga, a dificuldade da vida humana. Talvez seja por isso que é incomum encontrar no repertório simbólico de diversas culturas tal percebimento do trabalho como pena. O único ser vivo capaz de agir além do que seu corpo pode aguentar é o homem, que por mais que ele não tenha asas, que ele não tenha uma estrutura óssea para voar, ele inventa, ele voa em um avião. Ele não está equipado para tirar o oxigênio diretamente da água, mas isso não o impede de descer no fundo do mar, seja em submarinos, seja por intermédio de equipamentos apropriados como tanque de oxigênio, máscaras, etc. Tudo isso indica que o homem é um animal ímpar. Embora permanecendo animal, ele sempre acaba se livrando dos traços que o prendem à natureza. O trabalho é um fazer exclusivo do ser humano. Qualquer organização social, desde os primórdios, apresenta uma estrutura social definida, assim como uma relação de trabalho predominante. Podemos pensar que, historicamente, a questão do trabalho é pensar como a atividade humana se desenvolveu e se organizou em diferentes sociedades. Pode-se afirmar que o trabalho é a maneira como o homem se relaciona com a natureza, produzindo a partir daí algum tipo de riqueza. Podemos afirmar também, o mais genericamente possível, que o trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas, desde a mais simples, como comer, ter uma casa, até as mais complexas, como lazer, comprar uma casa na praia que você não vai precisar, e de crença. Enfim, necessidade física e espiritual. Ainda o trabalho é uma criação do ser humano para atender suas contingências mais amplas. De modo geral, podemos afirmar que existem 3 exemplos historicamente construídos, que são a escravidão, a servidão e o trabalho assalariado. Todos nós sabemos que a escravidão é um regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Esse tipo de mão de obra foi muito empregada no Brasil, mas também em diversas partes do mundo durante períodos distintos. Atualmente, o regime escravista é ilegal, entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. Há milênios desde o surgimento da propriedade privada nos meios de produção. A prática dominante nas relações de trabalho ocidentais foi o escravismo, ou seja, o emprego do trabalho escravo na agropecuária, extração mineral e comércio. Os gregos antigos desprezavam o trabalho, deixando-o para os escravos, valorizando a única atividade considerada digna de um homem livre, que era o ócio dos filósofos. Buscavam, inclusive, inúmeras justificativas éticas para a escravidão. Para Aristóteles, a diferença entre os homens era natural, não havendo qualquer contradição na divisão existente entre o trabalho manual e as atividades intelectuais e políticas. Segundo o filósofo, a superioridade dos cidadãos explicava-se pelo fato de que eles definiam o sentido das coisas, fossem elas econômicas, sociais ou políticas. O cidadão grego não exercia o trabalho braçal, pois tinha de ter tempo livre para se dedicar à filosofia e ao exercício da cidadania. Para que isso fosse possível,
os escravos executavam todas as atividades inferiores determinadas pela vontade das classes superiores. Mesmo sendo uma atividade ilegal, atualmente ainda persistem modelos de trabalho semelhantes à escravidão em muitas partes do mundo. Ela ocorre quando trabalhadores são colocados em situações onde têm a sua liberdade retirada, seja por coerção, violência ou supostas dívidas. Podemos citar Índia, China, Paquistão, Bangladesh e entre outros, como países que têm grande contingente de pessoas nessa situação. O trabalho nas indústrias têxteis é um exemplo de onde a escravidão é empregada nesses locais. Entretanto, essa realidade está presente no mundo todo, inclusive em países europeus, com a exploração sexual, por exemplo. O servo era um trabalhador ligado ao cultivo de terra alheia, com obrigação de pagar aos donos rendas e prestar serviços sem poder abandonar esse cultivo. Não dispunha de si mesmo nem de seus bens, não era propriedade do senhor, mas ficava vinculado ao solo. Embora não sendo escravo, o servo mantém-se submetido a uma dura exploração e a uma série de obrigações de caráter social que limitam a sua liberdade, tal maneira que nem o produto do seu trabalho, nem a sua força de trabalho são objeto de troca livre. O trabalho servil é uma obrigação imposta por uma força coerciva, apoiada pelo costume, por algum procedimento jurídico ou pela força militar. A produção do servo ultrapassava dos escravos, entre os quais não havia qualquer incentivo. Os donos dos domínios senhoriais procuravam assegurar a renda máxima possível, deixando os servos apenas o suficiente para sobreviverem. Os meios de subsistência das famílias camponesas eram obtidos do cultivo de pequenas parcelas que lhes eram concedidos pelos senhores. O tempo de trabalho do servo decompõe-se assim em duas partes: o tempo necessário para criar o produto indispensável à sua própria existência e da sua família, e o tempo adicional para criar o produto sob a forma de prestação de serviço ou renda paga em espécie ou em dinheiro. O sistema de relações na servidão baseia-se na existência de grandes domínios agrários, pertencentes à aristocracia, que permitem aos seus donos explorar os camponeses, utilizando-os gratuitamente na sua reserva ou obrigando-os a pagar tributos em espécie. As características econômicas desse processo foram idênticas em toda parte. Esta dinâmica insere-se num modo de produção baseado no pagamento permanente de um tributo. Já no início da era cristã, nas regiões mais evoluídas, a produção só se podia desenvolver por meio de melhores instrumentos de trabalho, o que exigia maiores qualificações e mais iniciativa dos trabalhadores. À medida que a produção se tornava mais complexa e especializada, a fraca produtividade do trabalho escravo e servil convertia-se num embaraço. Tal fenômeno observava-se não apenas na agricultura, mas também na atividade artesanal. Quando a terra que os camponeses trabalhavam era insuficiente para entregar ao senhor o montante da renda exigido e simultaneamente assegurar o mínimo de subsistência, o agricultor abandonava a terra, a despeito dos esforços e da pressão senhorial para ligar ao seu domínio. Os servos perseguidos nos campos pelos seus senhores migravam para a cidade, onde tinham de se integrar numa comunidade diferente e organizada, e de submeterem a posições que lhes apontavam a necessidade de trabalho, geralmente assalariado. O desenvolvimento da produtividade agrária conduziu ao abrandamento ou desaparecimento dos laços de servidão. Com o enfraquecimento do campesinato, os antigos servos passaram a constituir um proletariado sem terra, muitas vezes obrigados a trabalhar para os latifundiários ou indústrias locais, nominalmente com um contrato salarial livre. O trabalho assalariado. Essa relação de trabalho surge no contexto da consolidação do capitalismo durante a Revolução Industrial e é caracterizada pela venda de força de trabalho por parte do operário para o capitalista,
o dono dos meios de produção, fábrica, as máquinas, equipamento, etc. E assim nós concluímos que, à medida que se relaciona com outros homens e com a natureza, o homem constrói o seu mundo histórico e produz a sua existência. E é nestes aspectos que ele se diferencia dos outros animais. Ao adaptar a natureza às suas necessidades, ou seja, diferenciado-se pelo trabalho, portanto o homem continua existindo, ele precisa produzir continuamente, através do trabalho. Assim, a sua vida passa a ser dominada pelo modo como produz a sua existência. Hoje em dia, com o mundo sem fronteira e com uma globalização da economia, impõe-se revolucionalmente a microeletrônica e a robótica, trazendo inovação a uma velocidade meteórica. Porém, ainda vivemos uma transitoriedade para as novas tecnologias, pois o mundo da produção ainda convive com os paradigmas tradicionais do taylorismo e fordismo. Mas, por outro lado, vivencia também a automação e a flexibilização e a integração.